Hoje nós vamos receber o administrador e autor Marcelino Tadeu de Assis. Ele é autor da obra Meritocracia, Igualitária e Justa ou Injusta, mas Desejável? Seja bem-vindo, Marcelino. Muito obrigado, Carla. Então, já falando da sua obra, a meritocracia, ela é igualitária e justa, mas é injusta, mas desejável. Essa, na realidade, não é nenhuma frase minha, é a frase de um autor chamado Oppenheim, e ele faz essa provocação com relação a essa ideia, aquilo que eventualmente está por trás de uma palavra meritocracia. Eu acho que a gente vai encontrar pessoas que vão entender que ela é igualitária e justa, e vamos encontrar também pessoas que entendem que ela não é justa, que ela é injusta e ela é indesejável, ou até mesmo aqueles que entendem que ela pode até ser injusta, mas que é melhor ter esse foco no merecimento do que eventualmente não ter foco em nada. Então essas perguntas são provocações que eu tentei capturar e provocações com as quais eu tentei lidar para produzir a ideia do livro. Então eu acho que tem espaço para todas essas possibilidades que você me perguntou. Ela pode ser uma coisa, mas também pode ser outra coisa. E como você conseguiu assim, botar as características da meritocracia no seu livro? Então, nós fizemos nesses últimos 4 anos uma pesquisa com vários executivos e uma pesquisa também com trabalhos científicos associados à ideia de meritocracia. E os executivos de grandes organizações que operam no eixo Rio-São Paulo nos ajudaram a identificar o que é que na percepção deles, o que é que na experiência deles, eles que vivem universos dentro dos quais a palavra meritocracia é utilizada com regularidade, eles que se utilizam dessa palavra para justificar um modelo de gestão assim, um assado, esse ou aquele programa, o que é que esses executivos entendem como sendo meritocracia, o que eles esperam dos demais gestores, o que eles esperam dos programas de RH, o que eles esperam das políticas de gestão de gente daquela organização a partir do momento em que uma palavra, meritocracia, é disseminada. O que eles entendem que muda, o que deve mudar no ambiente a partir da introdução daquela palavra. O que é um ambiente que não abriga esse termo. E assim como fiz essa pesquisa, essa entrevista com 11 grandes executivos, fiz também um estudo sobre o que é que a literatura aborda, principalmente a literatura que está fora do Brasil, sobre essa questão. E esse trabalho de investigação foi o que nos ajudou a produzir o livro. Tentar nos ajudar a responder por que razão é justa e igualitária ou por que razão é injusta e eventualmente até indesejada. Então vamos encontrar alguns ambientes para os quais a palavra tem um significado e vamos encontrar outros ambientes ou pessoas para as quais essa palavra tem um significado totalmente distinto ou até mesmo significado algum. Você falou que pesquisou, com vários executivos. Como você vê a meritocracia dentro das organizações? Então, veja, uma das frases que eu gosto muito e que uso muito é uma frase que foi dita por uma executiva nossa aqui do Brasil, a diretora da Great Place to Work. Ela diz que o grande objetivo da meritocracia é eliminar no futuro próximo as discussões sobre meritocracia. Porque a gente, quando discute muito um tema, é provável que a gente ainda esteja lidando mal com aquela questão. Quando a gente fala muito em solidariedade, é porque a gente percebe que faltou solidariedade. Quando a gente discute muito justiça, é porque a gente acha que está faltando justiça. Ou quando a gente fala muito em violência, é porque está sobrando violência. Então, quando alguma palavra entra em voga, é porque ela vem com o propósito de se confrontar com coisas diferentes que tinham vigência até então. Então, nesse contexto, para ela, a palavra meritocracia ganha um certo destaque na medida em que ela tenta se opor àquilo que na visão de algumas pessoas não é meritocracia. Então, determinados valores que eram apregoados em algum momento, a palavra tenta se contrapor a esses tais valores. Se o tempo de empresa era um valor em alguma organização, a hora que essa palavra entra, é possível que esse mesmo valor, que era a fidelidade de um indivíduo a uma organização, já deixe de ser um atributo importante nesse novo contexto. Então eu acho que a gente vai encontrar diferentes ambientes que usam a palavra com diferentes propósitos. E vamos encontrar para cada ambiente desse um conjunto diferente também de práticas. E por que razão estamos discutindo tanto essa terminologia? É provável que, ao olharmos o ambiente que nos cerca,
a gente ainda perceba muitos movimentos, muitas movimentações de pessoas, muitas concessões que não estão associadas a qualquer tipo de merecimento, ou pelo menos não estão associadas àquilo que muitos entendem como sendo o mérito, como sendo o ato de merecer. Onde a meritocracia ela entra numa gestão sustentável numa organização? Pronto, esse foi um outro tema sobre o qual o livro tentou também abordar. De uma maneira geral, as organizações eram centradas na ideia do dono. Então, a ideia de shareholder era a ideia prevalente. Todo mundo trabalha para satisfazer o acionista, todo mundo trabalha para satisfazer o dono. E a hora que a gente percebe que as organizações são mais complexas hoje do que já foram complexas no passado, nós não temos mais somente um olhar, o olhar para o acionista, o olhar para o dono. Temos um olhar mais plural, é o olhar chamado de olhar dos stakeholders, ou seja, todos aqueles que influenciam a nossa empresa ou que são por ela influenciados são pessoas importantes ou são instituições importantes e que a gente precisa também, com a ideia da meritocracia, olhar. O que isso significa? O que seria uma gestão responsável? É não só pensar em metas, não só pensar em resultados, não só pensar em alcançar ou superar determinados desafios, pensando nos interesses de curto prazo daquela organização, porque são interesses importantes e legítimos, mas também compreender que existe uma sociedade, que existem governos, que existem empregados, que existem gestores, que existem sindicatos, que existem clientes, que existem fornecedores, ou seja, tentar compreender que aquela organização não está numa ilha descolada desse universo, desse ambiente que a cerca. Como um sistema aberto que é uma organização, uma gestão sustentável é aquela que estabelece para aquela organização desafios que serão também desafios importantes para esse entorno, para esses outros stakeholders, que não somente o acionista, o dono. Então, pensar de uma maneira mais plural, um resultado de curto prazo para aquela empresa bom pode ser um resultado para o meio ambiente péssimo. E essa talvez seja uma grande discussão, talvez para este estágio, para muitas organizações, e um segundo estágio, um terceiro estágio para algumas outras organizações que precisam ainda fazer uma lição de casa anterior. O fato é que não há como pensar somente nos resultados de curto prazo de uma organização sem compreender o universo dentro do qual aquela organização está inserida. Você quer deixar algum recado para os seus leitores sobre a meritocracia no seu livro? Eu queria só aqui aproveitar essa oportunidade de compartilhar esse livro que nós lançamos no final do ano passado, em agosto do ano passado, em São Paulo, no Congresso Nacional de Gestão de Recursos Humanos. O livro, como o título você comentou aqui com a gente, Igualitária e Justa ou Injusta, mas Desejável. E a gente tenta aqui responder, claro, não só essas perguntas que nós nos colocamos como provocação, como tantas outras perguntas. E é só um compartilhar de experiências que é a minha proposta aqui nesse nosso encontro de hoje. Marcelino, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Carla. Sempre ao dispor. Obrigado pela sua participação e sua audiência aqui conosco. Até a próxima!